Gravity Falls é uma daquelas séries que, mesmo tendo acabado há anos, continua viva na memória de quem assistiu. E não é à toa, o que Alex Hurt criou vai muito além de um desenho animado sobre dois irmãos que passam as férias com um tio maluco em uma cabana no meio do nada. Gravity Falls virou um fenômeno por juntar mistério, humor, personagens carismáticos e, principalmente, um nível de interatividade que raramente se vê em uma série infantil, quer dizer, eu pelo menos nunca vi. Desde os primeiros episódios, o público percebeu que havia algo a mais ali, algo escondido nas entrelinhas, e isso virou um convite aberto para investigar, teorizar e se apaixonar por esse universo. Desde o primeiro episódio, era possível notar que Gravity Falls queria brincar com a curiosidade das pessoas. Ao final de cada episódio, surgiam criptogramas, que são mensagens codificadas, que só podiam ser decifradas com um pouco de esforço, ou muita vontade. Eram enigmas que incentivavam o público a voltar e reassistir cada cena com atenção, e essa estratégia não era só uma firula estética, era parte da narrativa. As mensagens escondidas adicionavam camadas à história, sugeriam eventos futuros, revelavam segredos dos personagens ou simplesmente jogavam mais perguntas no ar. Era como se a série estivesse constantemente piscando para o público, dizendo: você está prestando atenção? Essa ideia de interatividade ativa criou uma comunidade dedicada. Fóruns, vídeos no YouTube, subreddits, os fãs começaram a trabalhar juntos como verdadeiros detetives. Era um trabalho em equipe para decifrar cada código, mapear conexões, formular teorias. As pessoas se sentiam parte da história, como se tivessem acesso a um universo secreto que só os mais atentos poderiam explorar completamente. Alex Hurt alimentava esse comportamento propositalmente. Em entrevistas, ele dizia que queria que as crianças sentissem que estavam resolvendo um grande mistério junto com os personagens, e de fato ele conseguiu. Gravity Falls usou diversos tipos de códigos ao longo da série. Os principais eram o código César, o Atbash e o código A1Z26, no qual letras são substituídas por seus números correspondentes no alfabeto. E isso foi mudando ao longo das temporadas. Cada nova fase trazia um novo desafio, um novo padrão para decifrar, ou seja, a série não deixava o público relaxar. Você podia até se acostumar com um novo código, mas logo depois ele mudava e exigia um novo olhar. Isso manteve um engajamento alto e reforçou a sensação de que tudo em Gravity Falls tinha propósito. Mas talvez o maior exemplo do comprometimento da série com o mistério e a interatividade tenha sido a Caça à Cifra ou Cypher Hunt. Quando a série terminou em 2016, Alex Hurt lançou um desafio global para os fãs. Era uma verdadeira caça ao tesouro, com pistas escondidas em diferentes países, que levavam a enigmas cada vez mais complexos. As pessoas se uniram em tempo real para resolver esses desafios, compartilhando informações online, viajando para locais específicos e usando conhecimentos adquiridos assistindo à série. O prêmio? Uma estátua do Bill Cipher escondida em uma floresta no Oregon. O mais impressionante não foi nem o prêmio em si, mas a jornada coletiva. Fãs de todo mundo trabalharam juntos como se fossem personagens do próprio desenho, e essa fronteira entre espectador e história praticamente desapareceu. Essa estratégia de engajamento fez com que a série se tornasse muito mais do que um produto audiovisual, virou uma experiência. E isso é raro, muitas séries tentam, mas poucas conseguem criar esse nível de envolvimento. Parte disso se deve à consistência narrativa e à atenção obsessiva aos detalhes. Tudo em Gravity Falls era pensado com carinho, desde os objetos no fundo da cena até as frases jogadas aparentemente sem importância. Um exemplo clássico é o diário que Dipper encontra. Ele não é apenas um diário ou um livro que guia a trama, ele é um símbolo da própria série, um repositório de mistérios, informações ocultas e pistas para desvendar o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, ele serve como metáfora para a própria infância, que é um período cheio de descobertas, inseguranças e o desejo de entender o mundo. Outro ponto que ajudou na interatividade foi a forma como os personagens foram construídos. Dipper é o curioso incansável, Mabel é a emoção em forma de gente. Sozinhos, eles são interessantes. Juntos, são uma dupla perfeita para esse tipo de narrativa, embora eu não goste muito da personagem da Mabel. E tem o tio Stan, uma figura que parece simples, mas esconde segredos profundos. Conforme a história avança, os personagens se desenvolvem e revelam camadas inesperadas. Isso prende o público emocionalmente. Você não está só resolvendo mistérios por diversão. Você quer ajudar aqueles personagens. Você quer entender o que está por trás do tio Stan. Você quer saber o que é o Bill Cipher. Você quer descobrir o que tem por trás da porta misteriosa da cabana. E por falar em Bill Cipher, ele é talvez um dos vilões mais marcantes da história das animações. Um triângulo amarelo com olho, cheio de sarcasmo e poderes praticamente ilimitados, ele simboliza o caos, a quebra da realidade, o medo do desconhecido, e sua construção foi genial. Desde os primeiros episódios, ele aparecia em pequenos detalhes, um símbolo numa árvore, uma imagem de fundo, até se tornar a grande ameaça. E o mais interessante é que ele também interagia com o público. Em certos momentos, os próprios códigos nos episódios eram mensagens escritas por ele, como se ele estivesse ciente da existência do espectador. Isso elevou ainda mais a sensação de que o público fazia parte daquele mundo. E não posso deixar de
mencionar o livro do Bill, que é simplesmente incrível. Se antes ele já parecia quebrar a quarta parede, aqui fica bem explícito. E caso você tenha curiosidade sobre o livro do Bill, tem um vídeo aqui no canal falando justamente dele. Vê lá depois porque o vídeo tá muito bom. Além disso, a estética do desenho também colaborava para essa atmosfera de mistério. Os cenários eram recheados de detalhes, sombras, símbolos. A trilha sonora misturava sons nostálgicos e inquietantes. Era como se a própria cidade de Gravity Falls fosse um personagem. E dá até para dizer que é, com segredos a serem descobertos a cada esquina. A cidade funcionava como um microcosmo onde tudo era possível. Gnomos, dinossauros congelados, universos paralelos. Essa mistura de realismo e absurdo criava um clima perfeito para o envolvimento emocional e investigativo das pessoas. Outro fator essencial foi o respeito que a série tinha pela inteligência do público. Gravity Falls nunca subestimou seus espectadores. Mesmo sendo exibida na Disney Channel e voltada para um público infanto-juvenil, ela abordava temas complexos e nunca explicava demais. Deixava espaços para interpretação, para dúvida, para teoria, e isso é raro em séries desse tipo. Alex Hurt confiava no público, e o público retribuiu com fidelidade, curiosidade e paixão. Com o tempo, a série se transformou em um fenômeno cultural. Muitas outras produções tentaram repetir a fórmula, mas poucas chegaram perto. Gravity Falls foi único porque conseguiu equilibrar perfeitamente humor, emoção, mistério e interatividade. Era uma série que dava prazer de assistir, mas também dava prazer de investigar. Era diversão e desafio ao mesmo tempo. E isso criou um vínculo raro entre série e público. Mesmo depois do fim, a série continua rendendo conteúdo. Os fãs seguem discutindo teorias, relembrando pistas e até criando seus próprios enigmas. O impacto cultural é inegável. Alex, inclusive, continuou participando de discussões, revelando curiosidades, incentivando os fãs a continuar explorando o universo do desenho. Ele entende que Gravity Falls não pertence mais só a ele, mas à comunidade que se formou em torno dela. E essa é a grande mágica. Gravity Falls nos deu algo mais do que uma boa história. Deu uma experiência, deu uma sensação de pertencimento, deu um convite ao mistério. Foi uma série que nos fez olhar para o mundo com mais atenção, que nos mostrou que sempre há algo escondido esperando para ser descoberto, seja um código no final do episódio, um símbolo desenhado na parede, ou uma pista plantada na trilha sonora. Tudo fazia parte de um grande quebra-cabeça, e o melhor de tudo, a peça final era o próprio espectador. E talvez por isso, mesmo anos depois do seu fim, Gravity Falls continue sendo lembrada com tanto carinho, porque ela nos deu não só personagens memoráveis ou reviravoltas geniais, mas nos fez sentir parte de algo, criou uma conexão entre ficção e realidade, entre tela e público, e no fim das contas, nos lembrou de que, mesmo quando crescemos, ainda podemos acreditar em mistérios, ainda podemos querer decifrar o mundo, ainda podemos encontrar mágica, mesmo que seja numa cidadezinha estranha escondida no meio da floresta. Gravity Falls nos ensinou a sermos curiosos, atentos e a nunca subestimar os detalhes. Nos ensinou que as melhores histórias são aquelas que nos fazem participar e que às vezes os maiores enigmas não estão na tela, mas dentro da gente. E talvez o verdadeiro mistério de Gravity Falls seja esse. É incrível pensar em como uma série tão curta como Gravity Falls conseguiu deixar uma marca tão profunda em tanta gente, inclusive em mim. Mas se você parar para pensar, será que ela realmente acabou?